Olá, brasileiros do coração verde e amarelo. Que alegria mais uma vez compartilhar momentos. Sou o jornalista Cleiton Basso e ainda estou em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Alguém me perguntou, o que você está fazendo em Washington? Tem algum motivo que te levou para os Estados Unidos e tal? Preocupado, né, brasileiros? Não tem nenhum motivo de preocupação. Na verdade, este ano completo 50 anos de vida. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade numa emissora de rádio como sonoplasta. 2 anos depois, mesmo tendo nascido com lábio leporino, né, quem conhece o ator Joaquim Fênix, interpretou aí alguns personagens icônicos no cinema, né? Eu nasci com o lábio, uma cicatriz, fiz cirurgia mais tarde e tal. E ainda assim consegui virar locutor inicialmente, depois jornalista. Então estou aqui realizando um sonho e compartilho com você esse sonho. Afinal, para um comunicador, alguém que é locutor profissional desde os 16 anos, alguém que atua em rádio, fala por vídeo, televisão e tal, se não tiver um público para compartilhar, de que adianta a vida, a jornada, o trabalho? Por isso eu tenho muito orgulho de aqui estar para compartilhar com você. Tem que buscar, se esticar, inovar. E pela primeira vez conhecendo os Estados Unidos por pouco mais de uma semana aqui, eu tenho a oportunidade também de fazer o que eu mais amo, trabalhar nessa área de comunicação e dividir conhecimentos, experiências com você. Hoje a edição, aqui devido ao fuso horário, começa a cair, chegar o anoitecer dentro de instantes. No Brasil já é a noite, né, em função de que há uma diferença. Neste domingo, inclusive, aqui mudou o horário, entrou o horário pós-inverno, por conta de que até agora a diferença eram 2 horas, a diferença era 2 horas em relação ao horário do Brasil, e aqui em Washington agora, justamente neste domingo, 1 hora foi adiantado o relógio em 1 hora, começa o horário já direcionado para a primavera que vem aí em breve aqui no Hemisfério Norte. Com as notícias agora, Trump elogia o verdadeiro patriota Elon Musk por abrir muitos olhos com Doge. O Donald Trump tem reconhecido o trabalho de Elon Musk. Mas antes de falar dessa notícia importante, porque fala em patriota, eu quero dizer que estou aqui no Capitólio, olha aqui, ó. Há menos de uma semana, inclusive o discurso dele na voz do Trump, a gente transformou ela pela inteligência artificial em português. Você assiste aqui no canal o discurso na íntegra, tá bom? E aqui o Capitólio, olha aí, ó. É aqui que o Donald Trump discursou, é aqui que ele tomou posse, é aqui que os carros paravam com aqueles veículos pretos, SUVs, limusines e tal. Diziam aqui as autoridades e chefes de Estado que foram convidadas, né, os estritamente convidados. O Jair Bolsonaro foi convidado. É aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria na posse de Trump lá internamente, né? O discurso dele foi ali, no rotunda do Capitólio. E aqui então a gente está compartilhando as notícias hoje dessa edição especial do JBCN com você, diretamente do espaço do Capitólio nos Estados Unidos. Se eu caminhar aqui algo em torno de 3, 4 quilômetros, chegarei à Casa Branca, né? A Casa Branca, e lembra muito a Praça dos Três Poderes em Brasília. Tem um belo lago aqui, onde você não está vendo evidentemente, mas eu estou vendo aqui, um lago maravilhoso. Depois nós vamos fazer algumas imagens, compartilhar aqui no canal, porque é bacana sempre a gente estar conhecendo. Trump elogia o verdadeiro patriota Elon Musk por abrir os olhos, e cada dia uma história cabeluda mais do que a outra aparecendo. Essa notícia está no canal Fox News, aqui dos Estados Unidos. Inclusive nós vamos estar visitando a Fox News, canal de televisão conservador, portal, notícias. O presidente Donald Trump elogiou Elon Musk por abrir muitos olhos por meio da missão de corte de custos do Doge, chamando o empreendedor multimilionário de verdadeiro patriota por pagar um preço para fazer o trabalho, porque o Elon Musk não precisa disso. Ele é simplesmente o homem mais rico do mundo e resolveu, olha, Trump, você vai ficar na Casa Branca, eu estou disposto a ajudar, né? No Brasil, quando um Luciano Hang demonstrou, eu quero te ajudar, Bolsonaro,
vou te ajudar. Bolsonaro aceitou de bom grado, vamos lá, quero ouvir o teu conselho. Quantas vezes o Luciano Hang aconselhou Jair Bolsonaro, não é? Esteve ao lado de Bolsonaro. O que aconteceu? A Justiça do Brasil tornou Luciano Hang inelegível por 8 anos, porque o nome dele cresceu como uma personalidade no Brasil. Veja o que faz o sistema. Está lá com processo na Justiça, um empresário que gera mais de 20 mil empregos. Aqui nos Estados Unidos, Trump assume com exatamente fazendo o oposto. Aliás, fazendo o que Bolsonaro fez, né? Reconhecendo o valor das pessoas que produzem, que empreendem no Brasil. Mas só que no Brasil o sistema corrupto foi mais forte e aí não só tornou Bolsonaro inelegível, impediu a sua reeleição, inclusive Elon Musk está chegando nas raízes agora da influência que teve o escândalo USAID, a Lei Rouanet aqui dos Estados Unidos, para influenciar as ideologias e os poderosos ligados ao woke, identitarismo, globalismo e assim, inclusive em relação a momentos do Brasil num passado recente, né? Todo mundo se voltou contra. Esperamos que não aconteça o mesmo agora, até porque aqui a força de Trump é muito grande. Caminhando aqui em Washington, conversando com o pessoal, gente, Trump hoje equivale em popularidade a Jair Bolsonaro, hoje em dia ainda, mesmo inelegível no Brasil. O pessoal fala, criança com boné. Aliás, quero mostrar aqui, minha mãe completou 80 anos e já vou anunciar para ela, porque tive o privilégio de conversar de perto com um jornalista ali na frente da Casa Branca, até um vídeo que eu vou publicar aqui na internet, passeando ao redor da Casa Branca e tal. E aí ele saiu de dentro da Casa Branca, algumas poucas palavras, o meu inglês não é dos melhores, não é bom não, e aí ele puxou de dentro de um carro o boné, né? E aí vou levar de presente para minha mãe, o boné famoso aqui da campanha política do Donald Trump, Faça a America Great Again. Great Again. Grande de novo. É o símbolo da campanha de Donald Trump. O presidente Trump então elogiou. Ele disse o seguinte, elogiou Musk. Isso é algo que realmente não é bom para ele, para Elon Musk. Ir às catas da gastança do governo. Veja o quão recomendável seria uma atitude assim para o governo brasileiro, né? Ao invés de chamar o marqueteiro para gastar mais, o presidente brasileiro deveria ter chamado uma equipe para cortar gastos. Não é o óbvio? O mercado está alertando, o Brasil todo está em alerta com a situação do governo. É rombo em cima de rombo. Correios, mais de 500 milhões de rombo, ou cerca de aproximadamente 500 milhões, agora só em janeiro, vem aí o rombo de fevereiro, e aí não, vamos gastar mais. Porque o problema é que o governo não está comunicando. Trump começa muito bem, trazendo Elon Musk para o seu governo para cortar gastos. Isso é algo que realmente não é bom para ele. E ainda assim ele está fazendo, disse Trump, em uma entrevista, mas ele abriu muitos olhos. Musk, que está comandando o Dodge desde sua criação, antes de Trump assumir o cargo ainda em 20 de janeiro. E desde o início do segundo mandato de Trump, o CEO da SpaceX e da Tesla identificou contratos, subsídios, auxílios e outras vias de gastos supostamente desperdiçados e procurou eliminar grandes parcelas da força de trabalho federal para agilizar a função do governo. E aí Trump está sendo reconhecido imensamente. As medidas enfrentaram considerável resistência de críticos, é claro, muitos dos quais são democratas, os esquerdistas aqui dos Estados Unidos. Tem protestos surgindo, mandaram protestantes até em frente de concessionárias da Tesla para reivindicar, manifestar contra Elon Musk e contra Trump. Mas sabe qual é o fato? Pessoas que têm interesses, que estão evidentemente perdendo a boquinha, porque aqui também muito. Agora eu fico imaginando, você já imaginou que sonho um Elon Musk, ou pegar um Luciano Hang e virar de perna para o ar o governo do Brasil, as despesas, os gastos? Quanta ratazana não sairia para tudo quanto é lado? E fazer um corte generalizado de gastos? Você tem ideia? Mas sabe qual é a diferença daqui dos Estados Unidos agora, esse trabalho de Trump e Elon Musk? Eu vou passar para você. Primeira diferença. A Associação de Juízes do Brasil critica ofensivas dos Estados Unidos contra o STF.
e reforça a independência do judiciário. Eu pergunto se essa associação de juízes já foi verificar as denúncias de tantos brasileiros com relação a ilegalidades, a inércia da Ordem dos Advogados do Brasil, aos corruptos todos soltos, aí os maiores e mais graúdos, libertos, né? Limparam as entranhas da corrupção desses corruptos e disseram: vocês são ficha limpa, estão descondenados, divirtam-se que nós vamos agora ir trabalhar para prender os tais patriotas, os que se dizem aí cristãos, esses fundamentalistas e assim por diante. A associação não vi falar nada, mas agora está criticando os Estados Unidos, porque a gente sabe, aqui tem circulado alguns políticos brasileiros reivindicando a defesa da liberdade de expressão em nosso país. Um deles, o Eduardo Bolsonaro, não sei se ele estava aqui há alguns dias, não sei se ainda está ou se retornou para o Brasil. E é claro que isso ainda vai dar muito o que falar nos próximos dias. O fato é que a Associação dos Juízes Federais do Brasil manifestou profunda preocupação com as recentes investidas do governo dos Estados Unidos e do Congresso norte-americano contra decisões. Não é do STF, não vamos atacar a instituição, não vamos atacar o STF não, é uma instituição, faz parte da democracia, contra um ministro do STF por conta dos problemas que a gente conhece. Em nota, a entidade destacou o papel fundamental do STF na defesa dos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. A Associação de Juízes deveria corrigir isso e colocar não um ataque ao STF, porque não é um ataque ao STF. O que o governo Trump está observando é a questão de algum ou outro elemento da Corte, da Justiça, que anda à margem da lei, praticando, por exemplo, tentativas de influenciar, entrar em território americano, inventando muito agora aqui, né? Você está captando, pegando o microfone, mas entrar em território americano para fazer jurisprudência com a questão do Brasil, com a lei do Brasil, que é um absurdo, né? Bom, criticou isso, não vi falando nada dos corruptos soltos, um atrás do outro, um outro elemento da corte cancelando multas e assim por diante. Mas, agora, por que eles não gostam de Trump? Porque se um presidente brasileiro entra no Brasil e resolve seguir o exemplo do Trump, que esteve aqui discursando há 3, 4 dias aqui no Capitólio, né? Meu Deus do céu, o que seria encontrado nos 130 bilhões de reais gastos por ano, o segundo maior gasto do mundo no Poder Judiciário brasileiro? Você tem ideia? Olha só essa. E eu não estou aqui criticando a justiça, não. Eu tenho orgulho da justiça brasileira. Tenho amigos que atuam no Poder Judiciário. Tenho amigos que são advogados, que conhecem o direito, amigos preciosos. O que estou criticando é essas aberrações. Juiz federal, olha que tristeza, gente. A justiça brasileira pune juiz federal com a punição máxima. A punição máxima deram a um juiz federal. Por quê? Após ele comprar fazendas por 33 milhões de reais. Como assim vão punir um juiz federal com a punição máxima só porque ele comprou fazendas por 33 milhões de reais? Meu Deus, será que é mais um caso do 8 de janeiro? O que vão fazer com o cara, a punição máxima? A mulher escreveu com um batom na estátua e tá lá presa. Olha a velhinha, diretores e diretoras de escola e professores e tal, presos, né? Veja, autistas foram presos, vendedores ambulantes foram presos. E agora o que estão querendo fazer também com o juiz federal? Que absurdo! Tem que colocar ele na anistia. Sabe por quê? Tem ironia na minha fala. Porque a punição máxima que a justiça brasileira dá para o cara que comprou fazendas, e certamente tem um motivo para levar a punição de 33 milhões, sabe o que é? Aposentadoria compulsória. Aposentado, não vai mais precisar trabalhar, vai continuar ganhando o que sempre ganhou, os penduricalhos e tudo mais. Você tem ideia o que um Elon Musk, e eu não falo ele para lá, mas um brasileiro com essa coragem faria neste país chamado Brasil? Você tem ideia? O cara fez algo à margem da lei e só porque é um privilegiado,
a justiça dá a punição máxima. O senhor está com a punição máxima, aposentadoria compulsória. Não sei quantos anos ele teria, mas vamos ver qual a idade do cara. Aqui na matéria do portal Metrópolis não mostra a idade. Mas certamente, aparentemente é um cara muito novo. Teria pelo menos mais uns 15 anos de trabalho pela frente, pela imagem que eu vejo aqui. Sabe o que é? Está aposentado como punição. Gente, se eu recebesse uma aposentadoria como punição, eu sairia pulando de alegria e de felicidade. Aliás, eu procuraria fazer algo à margem da lei para ganhar aposentadoria. Por quê? Ninguém é trouxa, ninguém é bobo. Você não faria o mesmo? Não adianta me chamar de mal, você é maldoso, Cleiton. O que é isso? Onde que você viu? Mas, meu Deus, gente, isso é um absurdo no Brasil. E a associação dos juízes aí criticando o Elon Musk e o Trump, que estão aqui virando para baixo esses escândalos todos do governo para cortar. E olha, o que eles encontraram? Encontraram, sabe o que? Além de todos aqueles casos onde o próprio Trump discursou aí no Capitólio, aquela noite memorável, o discurso em português, a voz de Trump em português está aqui no meu canal, só procurar aí. Sabe o que ele encontrou? Elon Musk, no governo dos Estados Unidos, o cidadão americano pagando 312 milhões de dólares em empréstimos dados a crianças durante a pandemia de Covid, no governo Biden. 312 milhões de dólares. O Departamento de Eficiência Governamental anunciou uma nova onda de rescisões de contratos agora, neste sábado à noite aqui. Não aqui no Capitólio, ali na Casa Branca. Observando que também identificou milhares de casos em que mais de 300 milhões em empréstimos foram concedidos a crianças. Então, o Trump falou aqui no Capitólio sobre pessoas que recebiam da aposentadoria do governo de aí 150 anos, tinha um até de 300 anos de idade. Imagine então quantos mortos de fato votaram na eleição aqui nos Estados Unidos. O Dodge identificou que quase 5.600 empréstimos foram feitos, 312 milhões, e quem recebeu esses empréstimos tinha um único proprietário listado, por exemplo, tinha 11 anos ou menos na época do empréstimo. Você ouviu? Quer dizer, o mais velho tinha 11 anos, esse valor todo aqui, e o restante tudo menos de 11 anos. Se virar, bom, Estados Unidos a gente sabe, é um exemplo. A gente imaginava que isso jamais poderia acontecer aqui. Imagine onde a gente sabe que acontece todo dia. O Brasil, por exemplo. O que não tem para virar para baixo e tal. É uma coisa de outro mundo. A assinatura automática de Biden aparece na maioria dos documentos oficiais, levantando preocupações sobre quem controlava a Casa Branca. É outra notícia que repercute aqui nos Estados Unidos com intensidade, porque diz o seguinte, segundo o Fox News, que Joe Biden não estava mais assinando nada. A assinatura, sabe, você pega, é como pegar um carimbo, pá! A assinatura automática dele é que estava no papel. Quer dizer, ele não era mais governo, presidente aqui não. Inclusive o Joe Biden esteve aqui ao lado de Trump, né, na passagem de governo aqui no Capitólio. O presidente Johnson compartilhou no início deste ano que o então presidente Biden não se lembrava de ter assinado uma ordem. A maioria dos documentos oficiais assinados pelo presidente Joe Biden supostamente usou a mesma assinatura automática, revigorando as preocupações sobre a acuidade mental, se ele já não estava fora das suas faculdades mentais, cognitivas, do ex-presidente Biden, e se ele realmente ordenou a assinatura de documentos legais relevantes. Biden não estava nem aí, não sabia nem o que estava fazendo. Bem, são algumas notícias que repercutem nesta semana muito importante no Brasil, porque teremos ainda o desenrolar de toda a história da defesa de Bolsonaro, né, como falei na transmissão anterior, o julgamento que temos por vir aí, e ainda esse manifesto do povo brasileiro, que será no domingo, dia 16 de março, pró-anistia. E, como eu falei, é importante porque é uma oportunidade dos brasileiros se reunirem, o evento principal será em Copacabana, para mostrar, como é que vocês pegam
pessoas de idade, pessoas que nunca fizeram mal algum, nunca roubaram nada, nunca cometeram um crime, a maioria nunca esteve numa delegacia e tratam por baderna como um terrorista porque escreveu no batom, mãe de 2 crianças menores e tal. Você acha que isso que eu estou falando é extremismo? É isso que eles estão propondo, essas pessoas estão fazendo com essas pessoas. É justo isso? Enquanto um juiz comete algo fora da lei, o cara ganha a pena máxima. E a pena máxima na justiça brasileira é a aposentadoria compulsória, como se fosse uma humilhação. Eles acham mesmo que a gente, você, eu, nós somos os bobos da corte. Não é possível. Lula escolheu Gleisi porque está vendo. Quem não debandou vai debandar, avalia Centrão. Lula parece que já não está mais contando com o Centrão no governo. Coluna do Estadão está destacando Rosen Kennedy. Lula vai quebrar a indústria da conserva ao zerar imposto de importação da sardinha, reclama setor. E aí tem muitos que atuam nessa área, né? Ainda estou aqui, olha aqui, com tanta coisa para se preocupar, o governo Lula está se preocupando com o quê? Com os desaparecidos da ditadura. Ainda estou aqui, impulsiona casos de desaparecidos da ditadura e a STF deve julgá-los no segundo semestre. Gente, eu nasci em 1975. A ditadura terminou 10 anos depois. Hoje, a exemplo da maioria de vocês, quem não terminou já a missão de trabalhar, que é aposentado e tal, enfim, ainda está em ação e trabalhando. Será mesmo justo que nós temos que trabalhar, pagar impostos, na hora de comprar um carro, pagar o dobro, na hora de abastecer, pagar uma fortuna, para sustentar coisas que foram de bem antes de muita gente ter nascido, de algo que aconteceu, olha, eu nasci há 50 anos, e agora vem toda essa politicagem, sabendo que todo dia morre gente, aí vítimas do Brasil, pessoas que perdem suas vidas porque são assaltadas, levam uma bala perdida, e essas, né, que precisava ter alguma coisa sendo feita, não é. Nada é feito. Não recebem o apoio do Estado. E aqui, então, o filme está levando a voltar ao passado. Nós temos que andar para frente. Não dá para suportar um Brasil atolado no passado, ideologicamente. Eles sabiam de tudo. Felipe Martins não poderia ter sido preso. Paulo Breguet, no Gazeta do Povo, traz esta notícia. Aposta de Lula, PL dos motoristas de aplicativo completa 1 ano estacionado. Já falei disso numa live aqui. Bem, gente, a live já está ficando longa demais. Vou levar então um presente para minha mãe aqui. Isso aqui, ela é uma fã do Donald Trump, está torcendo por ele. Completou 80 anos. E quero agradecer mais uma vez o carinho. Hoje, mais uma transmissão. Estou em Washington, D.C. nessa semana. E nos Estados Unidos, e também estaremos em Nova York agora nos próximos dias, onde faremos algumas transmissões. Estou aqui no Capitólio, como falei, olha aí. Aqui o Trump fez o seu discurso, aqui Trump tomou posse, aqui a gente tem um cenário muito importante dos Estados Unidos da América e que agora tem tanta repercussão, mais ainda do que já teve ao longo da história, em relação ao momento que o mundo vive. Obrigado, Brasil, e que Deus abençoe a você e a sua família. Inscreva-se em nosso canal e like antes de sair. Não esquece do joinha, comenta aí, vou ver o seu comentário. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade.